Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangriche aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, mano, eu tô até assim, ó, arrepiado, mas eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, olha só. Ele é um profissional desde 1986. Agora, pasmem, 1986 foi o ano que eu nasci. Então, faz a conta aí, tá? O cara tava dando o primeiro clique e eu tava sendo a barriga da minha mãe. Começa por aí. Atuou em diversas áreas da fotografia, fotojornalismo, publicidade, moda, arquitetura de interiores, esportes radicais, eventos sociais. E a experiência acumulada em toda a sua carreira o torna um fotógrafo mais versátil e eficiente que eu já olhei com meus próprios olhos. E olha que eu só tenho um bom. Se eu tivesse os dois, irmão, pô, ia estar tinindo. E atendeu por muitos anos, editoras de revistas como a Inside, Fluir, Hardcore, exclusividades, né, especializadas em surf. Revista Empreendedor, Revista Expressão, além de colaborar com revistas da Veja e Caras. Mano, tô até assim... Ô, Guto, porra, me ajuda, cara, que eu já não sei mais o que falar, mano. Eu acho que eu já falei demais até. Agora eu vou falar o seguinte, vou falar uma coisa de coração. Não vou esquecer esse momento. Mas na trajetória da minha carreira, Maeda fez parte através de um workshop que ele deu num shopping center de Florianópolis, que anos após eu tive a honra de ser convidado a prestar serviço para esse grande mestre. Cara, quem estamos falando? É isso aí, Lauro Maeda. Irmão, que satisfação, mano. Eu te recebi aqui nos estúdios, cara. Satisfação é minha, cara. Eu sei que tu tens uma agenda aí, né, sempre extensa, corrida, e a nossa vida é sempre corrida, né? Mas tu ter essa prioridade e nos dar esse tempo, cara, pô, a gente fica muito feliz. Tu me convida para falar de uma coisa que eu adoro e que faz parte da minha vida muito mais do que qualquer outra coisa, não tenho que esperar outra coisa, né? Sim. É aceitação e o prazer de estar aqui conversando contigo, e a gente vai ter um papo legal aqui hoje, para mim é inspirador, porque sim, tu vai me fazer lembrar de coisas muito legais que aconteceram durante a minha carreira, e isso é muito bacana, cara. Cara, então, para quem ainda não te conhece, que eu acho que é um pouco difícil, ainda mais na nossa região, tu és uma referência para muita gente, mas tem muita gente nova, né? O nosso mercado ele é cíclico. Por favor, essa câmera é toda tua. Bom, eu sou Lauro Maeda, sou fotógrafo. A grande maioria das pessoas me conhece como fotógrafo de eventos, casamento principalmente. Mas, como aqui já foi colocado, eu já passei por várias áreas da fotografia e nessas áreas eu adquiri muitas experiências diferentes, e isso se retrata no trabalho que eu faço atualmente. Então, para mim, foi muito rico e é rico eu ter passado por todas essas experiências. Então, hoje aqui a gente vai dividir um pouco disso, e acredito que o Thiago vai puxar da cartola algumas perguntas que vão me deixar um pouquinho emocionado, constrangido, mas a brincadeira é essa é a brincadeira, vamos lá. Bem, gente, esse é o nosso programa de hoje, onde o nosso podcast da Fotografia Exponencial tem o intuito de sempre trazer pessoas de relevância, pessoas interessantes, inteligentes, que vão sempre colaborar com a sua bagagem, com aquela mochila cheia de experiência, cheia de histórias bacanas aqui para o nosso mercado, aqui para a nossa região, enfim, para o mundo. E, Lauro, cara, como é que tu consegue ver, tá, falando com um moleque de 37 anos, sabendo que tu tem 37 anos de profissão? Como é que... Cara, para mim, realmente, eu me sinto honrado, né? E não é querer fazer aqui nenhum, né, enfim, puxar saco, coisa do tipo, mas é que, realmente, cara, são pessoas de referência. Eu sempre tive duas pessoas de referência na minha vida, principalmente voltado para fotografia de casamento, né? Que uma eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o Anderson Miranda, e depois o Lauro Maeda, que para nós aqui na nossa região de Florianópolis, Grande Floripa, Santa Catarina, enfim, sempre marcaram com imagens emblemáticas, imagens assim que não era só uma fotografia. Se colocasse uma moldura, cara, aquilo ali era uma obra de arte, entendeu? E tu falando com um guri
de 86 em 86 tu estava dando o primeiro clique, cara. Como que foi essa tua trajetória? Como que foi esse começo da fotografia na tua carreira? Bom, o fato de tu ter 37 anos e eu ter 37 anos de carreira, isso é muito relativo, né? Então, eu sempre falo o seguinte, que o fotógrafo experiente não é aquele que tem mais anos de profissão. A experiência tem a ver com o tempo, claro, mas não é só isso, né? Então, o que cada um já vivenciou, o que cada fotógrafo já... as experiências que ele passou durante esse tempo, isso sim, isso torna o fotógrafo mais experiente ou não. Então, por exemplo, um fotógrafo que só fez casamento, a experiência que ele adquiriu no casamento é absurdo. Só que, em termos gerais de fotografia, talvez ele não tenha tanta experiência assim, se a gente for pensar, né? Então é muito relativo isso, né? O fato de eu ter passado por tantas áreas, é o que eu falo, surf, arquitetura, moda, publicidade, em cada uma dessas áreas, a fotografia me deu muito, muito. E talvez o fato de eu ter consciência de que essas áreas me exigiram tanto, né, e poder absorver todas essas experiências e colocar isso na minha fotografia, talvez isso tenha sido realmente um dos pontos altos da minha carreira. Sim. Sabe? De eu poder entender isso. Entender que tudo era aprendizado. Que todas as áreas que eu escolhi colocar o pé, algumas eu não escolhi, foi por pura oportunidade, né? Sim. Mas o fato de eu ter tido essas experiências acumuladas é que fazem com que eu seja o fotógrafo que eu sou hoje, independente da área que eu estou atuando. Porque eu percebo muito assim no teu posicionamento, da oportunidade que eu também, assim como o Guto falou, né, a gente teve de trabalhar contigo, um cara extremamente técnico, um cara extremamente sensível, um cara que está atento a movimentos que a gente, por mais que a gente tenha um pouco de experiência, a gente percebe, né, os movimentos do casamento, etc. e tal, mas como ser um fotógrafo tão versátil? É um cara que é quase um polvo, né? Ele tem uns tentáculos, ele consegue absorver esses movimentos e conectar tudo em um frame, num momento, num segundo. Como que tu faz isso, cara? Talvez dessa forma que tu colocou realmente seja uma coisa difícil. Para mim não é natural, né? Muito em função disso tudo que eu falei, né? Das experiências que eu tive nessas áreas. Mas assim, o que eu percebo de mim, se eu for me olhar, né, como um fotógrafo, eu vejo realmente essas características, sabe? De ser versátil, de ser técnico, de ser sensível, de perceber as situações que vão acontecer, porque eu só consigo registrar um determinado momento se eu percebo que aquele momento vai acontecer e eu me preparo para isso. Sim. Senão, o momento vai acontecer e eu vou estar com a câmera ou pendurada só, segurando ela na mão, e não com ela diante dos meus olhos. Né? Então, assim, é muito da característica, da personalidade, isso faz parte de mim e é difícil de a gente explicar para outras pessoas, até para fotógrafos, né, como é que isso tudo aconteceu. Sim. O que eu consigo dizer é que a fotografia de surf me deu muito essa capacidade de me antecipar aos fatos. Sim. Então, por exemplo, todo mundo sabe como é que funciona o surf e como é que são algumas manobras, as principais. Então, assim, tem um preparo da manobra e tem a manobra, o ápice da manobra. Então, assim, no momento em que tu consegue entender essa dinâmica e consegue entender a linha do surf do cara, tu consegue, porque tu tá muito conectado ao surfista, apesar de eu fotografei sempre fora d'água. Eu não tinha essa capacidade física, inclusive, de me manter 1 hora dentro da água, me posicionando para fazer fotos aquáticas. Nunca tive essa experiência. Eu sempre fotografei da areia. Sim. Apesar da distância da areia até onde o surfista está pegando a onda dele,
a gente trabalha com uma teleobjetiva muito potente e faz com que essa distância visualmente se torne mínima. Sim. Como se eu estivesse praticamente a 1 metro, 1,5 metro, 2 metros do cara. Então, assim, a gente mergulha naquele momento. A gente está vivenciando aquela experiência do cara, aquela onda do cara, a gente está junto com ele. E quando tu percebe as nuances da linha do surf do cara, tu sabe o que o cara vai fazer. Quando ele prepara a manobra, tu sabe qual vai ser a manobra que ele vai dar. Exato. Então, essa antecipação, o surf me deu muito, assim. Isso eu acredito que também vem muito da tua percepção como pessoa, assim, né? Organização, dentro de casa. Como que era o Maeda antes da fotografia, né? Porque tu começou lá em 86, mas existiu uma preparação dentro da tua família que pôde te incentivar a fotografia? Ou a fotografia ela veio numa necessidade, por acaso? Como que ela brotou e como que foi... Quem era o Maeda antes da foto e quem que é o Maeda agora, entendeu? Essa é uma pergunta bem legal, porque nada é por acaso, né? E no meu caso, não foi por necessidade, foi por... como é que eu posso dizer? Foi naturalmente. A fotografia entrou na minha vida naturalmente. Meu pai era comerciante na área de fotografia. Ele tinha loja e comercializava insumos, filmes, câmeras. Mas ele não era fotógrafo? Ele não era fotógrafo profissional. Ele era um fotógrafo amador, curtia fotografar. Eu tenho várias fotos da infância e tal. Isso aqui em Floripa? Em Floripa. Ali no centro. Pertinho do Palácio Cruz e Souza. Olha aí. Colado, na verdade, na parede do palácio. Ali na Rua Trajano. Sim. E, desde moleque atrás dos balcões da loja, ouvindo sobre fotografia e os vendedores atendendo os clientes, explicando como é que funcionava a câmera e tal. E eu ali só prestando atenção, porque eu achava aquilo muito legal. Eu não posso afirmar que naquela época eu falava, nossa, fotografia é algo maravilhoso, que, nossa, capturar momento. Isso não existe. Com 5, 6 anos de idade, não existe isso. Mano, isso é a caixa preta. Era muito legal, só isso que eu posso dizer. Era muito legal. Né? Era uma rotina super agradável, porque eu estava ali com meu pai, a minha mãe também ia para a loja e tal, então eu ficava circulando livremente ali e às vezes eu parava para ficar ouvindo o que os caras estavam falando, né? Sim. E claro, à medida que eu fui crescendo e tal, tudo aquilo que eu já tinha ouvido, eu já sabia. E aí era só agregar cada vez mais. Sim. E com 12, 13 anos eu comecei a vender equipamentos para os clientes. Aí eu mostrava o equipamento, dizia como é que ela funcionava, mostrava como é que carregava o filme na câmera e dava orientações a respeito do sol. Olha, procura fotografar assim, evita fotografar assado, né? Que daí o resultado das fotos vai ficar melhor, tal, não sei o quê. Tu já estava fazendo mentoria, já estava ensinando. De certa forma, sim, né? E aí com 14 anos eu ganhei a câmera que era do meu pai, ele me deu. E aí eu comecei eu mesmo a colocar em prática tudo aquilo que eu via, que eu queria fotografar tudo. Naquela época eu queria fotografar tudo, eu queria experimentar tudo, eu queria fazer de tudo com a câmera fotográfica, né? Sim. Então, apesar de ser uma época analógica, onde o resultado das fotos a gente só via depois de alguns dias, né? Porque tinha que mandar revelar. Saber se deu certo. E o meu pai era representante da Fuji, ele trabalhava com a Fuji, né? E a Fuji processava em Porto Alegre os filmes. Ia de malote. Caramba. A gente tá falando de 500 quilômetros para fazer o processamento do filme, ampliação das fotos, para depois entregar para o cliente, para voltar de lá. Isso o que era? 15 dias para um processo Era uma semana, cara. Uma semana? É. Caramba, eu lembro que quando meu pai... meu pai também é de camelô, né? Comerciante. Comércio, ali no centro da cidade de Floripa. E a gente começou, né, ter esse contato com a fotografia. Meu pai também não era fotógrafo, nada. Mas ele gostava de ter esses registros, né? Sim.
E a gente teve primeiro foi uma Yashica. E a gente ficava emocionado com aquilo. E tirava foto. Só que a gente, no começo, né, não colocava o filme direito. Colocava, sim, às vezes perdi o filme. Perdi o filme e tal. E tu emocionado naquele momento lá e vai revelar o que tem pra revelar. Nada. Não tem nada. E quando a gente conseguia alguma coisa, cara, a gente assim, esperava até o final do dia. Porque passa aqui amanhã ou passa no final do dia. Dependendo do horário que tu levava. E o mais divertido pra mim, naquela época, que eu era um juvenil, eu era um guri, era ver as fotinhas das pessoas, tá ligado? Tipo, hoje em dia já não rola mais isso, né? Tu ficava na vitrine olhando aquilo ali. Cara, que fascinante, que mano. Olha só as fotinhas das... Né, e tal, que legal. Não sei o quê. Então, tu vê, a gente vem... Claro, eu sou de 86, então a minha época, quando eu tive esse primeiro contato lá, né, bem mais pra frente, 96 ali, 94, por aí, eu comecei a entender um pouco do que era fotografia, vendo os retratos em casa, e disse, cara, puxa, que legal, mas ok, segue o barco, né? Só que, claro, quando a gente percebe que tu tem uma história, uma bagagem, e dentro de um comércio familiar, e daqui a pouco tu se torna um fotógrafo, e daqui a pouco tu tens o material numa capa de revista, como que é isso, cara? Né? Que eu penso assim, que satisfação é para um pai, né, ter essa história. Talvez ele nem te projetou, talvez não foi uma intenção, porque meu pai me projetou para ser um advogado e olha o que aconteceu. Estamos aqui no podcast. Não, exatamente. Né? Mas como que foi isso? Como que foi a tua experiência em dois âmbitos? O profissional, ter esse reconhecimento em capas e como que isso funcionava. E também, assim, eu acho que é nessa questão familiar. Poxa, pai, tem uma revista aqui com a minha foto. Como é que foi esse processo aí? Eu sempre digo o seguinte, né, cara? Qual é o pai e mãe que se orgulham em dizer assim, o meu filho é fotógrafo? Hoje, talvez algumas famílias, alguns pais possam falar dessa forma. Né? Mas na época era difícil. Para não dizer impossível. Então, assim, meu pai também não me projetou como um fotógrafo. Né? Ele achava que eu ia parar na categoria de hobby. Uma hora ele vai se cansar disso aí. Ele vai se tocar. E vai fazer outra coisa que possa sustentá-lo no decorrer da vida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Num determinado momento, eu percebi que ele ficou muito angustiado. E eu vou dizer para ti, assim, não teve um momento da minha vida profissional, um momento em que eu disse assim, eu vou viver disso, porque é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar e eu quero ser um fotógrafo profissional e ter uma carreira. Eu vou dizer para ti que, assim, não me lembro de ter pensado objetivamente a respeito disso. Foi tudo muito natural. Como sempre foi. Claro, teve determinados momentos da minha vida que eu fui obrigado a me posicionar e foram momentos muito marcantes, assim, muito importantes para a minha carreira, né? Por exemplo, em 1990, eu entrei para o curso de jornalismo na Federal. Eu me formei, sou formado em jornalismo. Em 90 eu entrei. Né? Em 91 eu tranquei. Mas eu tranquei porque era uma oportunidade para dar passos muito maiores e muito mais rápidos do que eu poderia se eu estivesse aqui. Eu vou te explicar. Foram 12 meses vivendo no Japão, trabalhando, não como fotógrafo, trabalhando em chão de fábrica. Que era a oportunidade que eu tinha de ter uma boa remuneração, e realmente era boa remuneração, era algo em torno de $3.000, $3.200 por mês. Naquela época. E isso apareceu
de uma maneira assim, não combinada, não planejada, apareceu a oportunidade. Era uma época em que a mão de obra no Japão era escassa e eles estavam em busca de mão de obra para poder colocar lá nas fábricas e poder produzir. E eu peguei essa onda e eu fui para lá com esse objetivo, de comprar equipamento. E na época eu fotografava surf e eu tinha um equipamento muito precário. Que era o que dava para comprar aqui no mercado interno. E Floripa ainda, não estava em São Paulo, aqui em Floripa. E aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, não, eu vou abraçar essa oportunidade. É a minha oportunidade, eu preciso me resolver. Se eu quero realmente evoluir nessa área, e eu sempre me cobrei. Eu sempre fui um cara que me cobrei. Falei, pô, eu preciso ter a capacidade de ser indispensável para alguém. Eu preciso ser útil. E além, eu preciso ser indispensável para alguém. Caramba. Que eu me colocando dessa forma, eu teria uma certa tranquilidade em relação a aceitarem o meu trabalho, de ser bem remunerado e tudo isso. Né? A gente sabe que hoje isso só não resolve nada. Né? Só isso a gente sabe que não resolve. Mudaram. E muitas outras mudaram daquela época para cá. Sim, né? Então, só imagina. Essa é só uma das coisas. Só um detalhe. Então, assim, eu fui para lá, comprei o que eu precisava. Eu comprei uma lente que foi o melhor equipamento, o equipamento mais incrível que eu já tive em toda a minha vida. Foi uma 800mm 5.6 da Nikon. Nossa. Pensa numa joia ótica. Imagina. Uma joia, cara. É uma coisa que tu não vê assim o tempo todo, né? E eu me lembro que na época eu não tinha a menor condição de comprar uma lente dessa aqui, nem meu pai teria condições de bancar uma lente dessa. Era um carro, velho. Sim. Era um carro. Imagina. Até porque 800mm está praticamente abraçado com o surfista. Exato. A não ser praias que quebrem ondas muito longe da praia. Sim. Mas, a maioria das praias quebra perto, cara. Sim. Né? E essa era uma lente, assim, de sonho. Eu me lembro que tinha um cara que tinha essa lente. Cara, esse cara, pra mim, é um ídolo ainda. Né? Que é o Agobar Júnior. Que é um cara que fotografou surf, assim, lindamente, absurdamente. Era um dos caras que eu olhava e falava assim, meu Deus, cara, eu nunca vou chegar nem aos pés desse cara. Sim. E se ele estiver ouvindo esse podcast, ele pode se sentir orgulhoso, porque o cara fazia um trabalho incrível, cara. Sim. Incrível. E eu me inspirava muito no trabalho dele. Assim, tinha alguns caras que eu me inspirava, tinha uns gringos que eu me inspirava também, mas assim, nacionalmente, ele era o cara que eu olhava para as revistas assim, cara, e procurava as fotos dele, e normalmente eu descobria antes de olhar o crédito. Tu já batia o olho e sabia que era a identidade do cara. E esse é o objetivo de todo fotógrafo. O objetivo não, o sonho de todo fotógrafo. Ser reconhecido. De ser reconhecido mesmo sem olhar a assinatura do cara, ou o crédito na foto. E esse cara tinha, entendeu? E eu falava, cara, agora eu tenho a mesma lente que ele, cara. Porra, agora o buraco é muito mais embaixo, agora entendeu? Eu se consagro. Agora eu se dou bem. Cara, que massa. E de fato, assim, cara, depois que essa lente chegou na minha mão, cara, a minha fotografia de surf evoluiu absurdamente, assim. Sim. Sabe? Porque a qualidade da lente, eu estava preparado para extrair o melhor daquela lente. E esse que é o grande ponto, que eu acho que essa lição vale para sempre. Para mim, para ti, para o cara que está começando. Cara, explora o máximo daquele equipamento. Porque às vezes o cara pega um equipamento, fica 1 ano com o equipamento, daqui a pouco está com outro equipamento, daqui 1 ano está com outro ainda. Cara, a câmera nunca vai estar encaixada na tua mão. Porque a câmera é uma extensão do teu corpo, cara. Entende? Quando tu está fotografando, a câmera é a extensão do teu corpo. É verdade, isso é uma pura verdade, porque tu me lembrou de uma situação que quando eu estava no processo de comprar equipamento, de fazer essa logística, né,
que equipamento é melhor e tal. E quando eu tive uma oportunidade de ter um primeiro notebook, né, da Apple, cara, eu já sabia que toda a plataforma, até os teclados, eram distintos, eram um pouco diferente do que era o Windows que eu sempre trabalhei. E eu entrei num site chamado Mac Magazine, cara, e eu li tudo que eu podia de atalho, de funcionalidades, porque já que eu vou ter um equipamento, né, eu preciso entender o que ele pode me dar de melhor. E tu falando em relação à extensão do teu corpo, uma das coisas que eu costumo sempre falar, né, onde eu tenho oportunidade e com alunos ou palestra, coisa do tipo, eu sempre falo que a fotografia ela é gerada na tua cabeça. Quando você recebe essa informação nos teus olhos, você sente uma emoção algo diferente no teu coração, que tu dá um suspiro. Reage. E quando isso acontece, esse processo é tão rápido que tu toma um choque no dedo e tu aperta o botão. Isso. Exato. Entende? Então, eu acho que tu falando isso, cara, é a mais pura verdade, porque essa extensão é que te leva para oportunidades que talvez hoje, olhando para trás, vendo aquele mercado de surf, de fotografia e se destacando, claro que tu estavas preparado para um equipamento. O equipamento ele auxilia, ele ajuda, mas como tu falou, não adianta eu ficar nessa rotatividade e não encaixar para ter esse reconhecimento em revista, em outdoor e tudo mais, né? E como é que foi ter esse reconhecimento e as pessoas começarem assim, cara, esse clique que foi do Maeda porque eu vi o cara fazendo essa onda, dropando e dando, sabe? Como é que foi esse processo contigo? Porque eu imagino que foi um processo assim de um tempo para tu poder, né, fazer essas imagens, aí essas imagens serem publicadas. E como é que tu mandava esse... Era tudo aqui em Floripa? Não, né? Tu fazia as fotos em Floripa e tinha que mandar isso para algum lugar, tinha que né? mandar para São Paulo. Tem algumas histórias aí interessantes, né, nesse processo. A revista Inside, que não existe mais, o escritório da revista era aqui em Floripa. Era na Trindade. Né? Então, o contato com a revista Inside era muito mais próximo e muito mais frequente. Né? Então, toda a logística era muito mais simplificada do que com a Fluir e do que com a Hardcore, claro. Mas eu fiz muitos materiais para Fluir e para Hardcore, então quando tinha essa relação de trabalho com eles, era tudo na base de correio, né? Então, por exemplo, caraca, meu Deus. Tu fazia as fotos, se os filmes eram deles, patrocinados por eles, a Maeda, tá aqui 50 rolos de filme, te diverte. Aí eu mandava os filmes para eles, sem processar, só clicados. Caramba. Quando o filme era meu e eu queria mandar, vi o resultado e queria mandar para eles, aí o processo era aqui, eu bancava o processo, olhava o material e falava, puta, isso aqui tem nível, isso aqui tem bacana, isso aqui é bacana, isso aqui é um surfista que tá em alta e, porra, é uma baita manobra, eu acho que vale mandar para eles. E também tinha, claro, como eu era colaborador, eu não era staff, né? Em algum momento eu fui staff da Inside. Mas mesmo assim, eu tinha relação com os outros simultaneamente, sem problema nenhum. A única restrição, as únicas restrições eram justamente, por exemplo, em campeonato, cobertura de campeonato, principalmente os campeonatos mais pesados, assim, tipo o circuito brasileiro, etapa do circuito brasileiro e tal. Aí tu tinha que definir o que tu ia fazer. Tu tá por quem? Para Inside, para Fluir, para Hardcore. E a Fluir tinha fotógrafos correspondentes em cada região, né? E aqui em Floripa, o Jarbas, que hoje é presidente da Associação de Bodyboard, se não me engano, né? Brasileiro, inclusive, eu acho. Não tenho muito contato com ele, mas a gente teve momentos assim, de convivência diária praticamente, né? Sim. E muito legal, eu lembro muito bem e de forma muito saudosa assim, dessa época. E ele era o correspondente da Fluir. E ele tinha uma lente muito melhor que a minha. Né? Ele tinha uma 650 Century de cinema. Era uma lente feita para cinema. E se usava para surf, cara. Era muito legal. Cara. E aí, assim, você fazer as fotos, ver o resultado,
fazer a curadoria. Porque, cara, curadoria sempre existiu. Sim. Não é de hoje. Não, não é de hoje. Hoje é o trend, né? Exato, Mas sempre exatamente, existiu. sempre existiu curadoria. Então, assim, eu fotografava, processava, fazia curadoria, separava tal, e dizia, ó, isso aqui vai para esse, vai para aquele e tal. E assim, claro, tudo ia de acordo com os interesses. Sempre teve interesse. Sim. Eu sempre tive interesse de manter a minha relação com a Fluir, a minha relação Sim. com a Hardcore e com a Inside também. Então, quer dizer, tudo eu aprendi muito com isso, sabe? De você conseguir ser bem visto e bem quisto e ser um cara bacana em concorrentes, cara. Sim. Sabe? Em revistas concorrentes. Qual é o problema do cara poder atender as 3 revistas nacionais, né? Tanto é que uma vez, cara, esse episódio foi muito legal. Teve uma etapa do Circuito Brasileiro de Surf no Rio Grande do Sul. E aí já estava definido que eu ia fotografar para Inside, né? Que eu ia fazer parte daquela cobertura para Inside. E a Fluir teve um contratempo com o fotógrafo que viria. E aí me perguntou, pô, Maeda, não pode quebrar esse galho pra gente, de fazer as fotos do campeonato pra gente e tal. Eu falei, olha, eu tô cobrindo pra Inside, mas eu vou ver o que eu consigo. Aí a gente fez um acordo, eu sempre levo 2 câmeras, né? Desde aquela época. Se tu tem uma, tu não tem nenhuma, né? Aquela coisa, né? Se tu tem 2, tu tem uma. Se tu tem uma, não tem nenhuma. Não tem nada. E aí eu fui com a seguinte incumbência, né? E acordo. Eu fotografei com uma câmera para Inside, os filmes da Inside, e os filmes da Fluir com a outra câmera. Então o que acontecia? Eu dava mais ênfase às baterias finais, claro. Sim. Porque o campeão tinha que ter uma puta foto, né? O vice também, a bateria final. Então eu dava muita ênfase nas baterias. A partir da semifinal, cara, era loucura, velho. Então, assim, eu fazia metade da bateria com uma câmera, depois tirava a outra câmera, botava outra câmera e fazia. Aí eu ficava pensando, puta, eu tenho mais fotos legais de uma. E aí na semi, na final, eu dava o jeito de clicar mais, sabe? Tipo, pra compensar. Era muito legal, cara. Era muito legal, porque isso tudo é experiência, cara. Isso tudo é aprendizado, cara. É aprendizado não só de técnica, não só de fazer aquele trabalho incrível, ficar mais incrível ainda, mas sim de relacionamento. Eu estava exercitando o relacionamento ali também, entendeu? As revistas eram meus clientes, só isso. Tu tinha que criar uma conexão com eles para tu ter o teu trabalho. Exato. Então, assim, vê só como é que são as experiências. Às vezes a gente foca demais em um determinado tipo de experiência e de repente não considera outros, né? Então eu era fotógrafo de surf, eu estava fotografando surf, mas cara, eu estava exercitando a arte de me relacionar com os meus clientes. Né? E como é que veja, caras, né? Essas outras revistas provavelmente não são de surf, né? Então tu tinha outra carta na manga, tu tinha um outro posicionamento, porque o que tu estás me falando aqui é o que a gente tenta sempre pregar, que por mais que a gente tenha uma câmera na frente, né, de um objeto principal, o relacionamento, né, ele precisa ser maior para que você possa até deixar aquela pessoa tranquila, claro, né, que vai ser fotografada. E como é que foi essas tuas experiências com essas outras revistas? Como é que foi essa experiência de fazer outros tipos de clique? Isso foi no mesmo período do surf? Ou tu teve um momento de, tipo, agora eu vou dar um stop aqui no surf e agora eu vou atender isso daqui também? Cara, teve momentos de transições diárias, né? Então, teve momentos em que eu fazia, de manhã eu fazia surf e à tarde fazia moda. Aí no outro dia eu estava fotografando um ambiente de arquitetura. Então, quer dizer, você ter essa capacidade de entregar um material de alto nível, porque os clientes exigiam um alto nível, publicidade principalmente, sabe bem disso. Então, tu ter essa capacidade depende não só exclusivamente de ti, porque
você precisa ter as técnicas para cada área da fotografia, você tem que entender um pouco de cada área, fazer a luz de cada área, né? Moda, Porque são publicidade, coisas bem distintas, né, distintas, exatamente. Cada um tem um objetivo, cada área tem um objetivo, né? Tudo bem que no final das contas tudo é venda. Tudo é venda, venda de imagem, venda de marca, é venda. Sim. Compra e venda. Isso aí sempre existiu e sempre vai existir. Agora, cada área tem as suas peculiaridades, né? E você se aprofundar em cada uma dessas áreas, em cima dessas peculiaridades, te dá uma cancha absurda, né? E você ter consciência disso e explorar isso ao máximo, pô, isso é o que faz a diferença depois de 30 e tantos anos de carreira. Sim. Isso faz diferença. Eu vejo isso fazer um paralelo, porque assim, os nossos caminhos, por mais que tem 37 anos aí de distância, mas onde eu trilhei, eu vejo que eu estou no contrário da mão, porque tu começou em partes como moda, publicidade, produtos e eventos, etc. e tal, até se encontrar em um segmento na qual se une, né, todas as forças e todos esses frames todos que a gente está falando num lugar só, que é o casamento. Eu comecei no casamento e estou aos poucos trazendo esse segmento para cá, um segmento para lá, porque o casamento ele deu muito isso para mim, de entender que, cara, você precisa realmente ser rápido, ser prático. Por isso que hoje, vendo toda a tua trajetória, isso faz muito sentido, porque tu é quem tu é no casamento. Tu faz o que tu faz no casamento. Que essa ligação em segmentos totalmente distintos, né, pela união dos seus poderes, né, vai planeta, entendeu? Então, tipo, pô, tu conseguiu capturar e tá preparado novamente, né, para um segmento que te faz pensar rápido. Porque, cara, da oportunidade que eu e o Guto, até nesse evento, né, Guto, a gente trabalhou junto, o cara só falou assim, garante aí o corredor. E o bicho sumiu. Tá ligado aqueles mágicos que pegam a bolinha de fumaça? Cadê o cara, irmão? Ele simplesmente desapareceu e ficou eu e o Fabrício lá. Disse, mano, e aí? Te vira também? É sempre assim. Eu disse, cara, beleza, né? Porque a gente fica naquela expectativa de uma orientação, coisa do tipo, o cara garante. No meu caso, Thiago, eu fui contratado pelo Maeda para fazer fotos específicas. Foi um trabalho assim, cara, que eu... Não, foi um trabalho massa pra caramba. Foi um trabalho maravilhoso, cara. Nunca vivi isso, tá? Que legal. Quero e fazer aquela entrega em tempo real também, cara, né? Em tempo real, ele falou. Muito legal. Foi um desafio, né? Fotografar os convidados. E disponibilizar ali mesmo. Disponibilizar ali mesmo, na hora. Então, tipo assim, a foto tinha que ser perfeita. Tinha que ser um por um. Na hora. Isso. Pra ir pro Instagram. Exato. Quadradinha, né? Quadradinha. Tem que fotografar já pensando na composição quadrada. Apesar de tu ter um frame retangular. Exatamente. Né? Tu tem que pensar no quadrado. E eu acho que essa maestria toda que tu gera num dia de trabalho faz tu se destacar. E como que tu consegue buscar, né, na tua conversa, no teu diálogo com uma equipe, né, lidando agora com pessoas, o relacionamento, o atendimento, até chegar na venda. Porque a gente fala de arte, a gente fala com emoção, a gente etc e tal, etc. Mas, mano, os boletos eles chegam dia 10, sim. Dia 15, dia 20. Eles são muito pontuais. Eles não estão nem aí, cara. Entendeu? Os boletos são muito pontuais. Entendeu? E como que tu lida com tudo isso, cara? Cara, eu vou dizer que não é fácil. Não é fácil porque, assim, ó, quando tu te aprofunda em alguma coisa, em algum ponto, a chance de tu deixar a ver em outras áreas é grande. É grande. E hoje o mercado não te perdoa, né? Então você tem que ser competente em todas as áreas. Você tem que ter pelo menos uma nota 8 em todas as áreas, pelo menos, né? E naquela área que tu tem mais força, tu tem que ser um 10 com louvor, tu entende? Então, assim,
não é fácil. Mas aí vem o comprometimento, vem a disciplina, tudo aquilo que já se falou várias vezes, né? E o difícil é tu implementar isso no teu dia a dia, na tua rotina. E eu confesso para ti, assim, que em alguns momentos eu relaxei, em alguns momentos eu precisei relaxar, eu precisei tirar o pé, né? Eu tenho uma filha de 14, quando ela era bebê, eu tive que tirar o pé. Sim. Ou eu tirava o pé, ou eu não curtia aquele momento, né? Então, assim, você ter consciência e entender que aquilo também é legal, também é rico, mas de outra forma, não é o dinheiro entrando, não é faturando, mas vivendo essas experiências, né? Eu tenho só ela, a gente tem só ela, né? Então o único momento para curtir era aquele momento. Aquele momento, claro. Então tu tem que ter essa consciência, sabe? De saber que vai ter momentos em que tu vai acelerar e outros que tu vai diminuir. E isso não é tão simples, porque a tendência nossa é ir cada vez mais. Não, eu quero mais. Eu quero mais. Não, eu não estou satisfeito agora, eu quero mais. Aí tu cresceu 20% naquele ano, no outro ano tu quer crescer 30%, e depois tu quer crescer 40%. Não existe isso. Não existe. Isso não existe. É uma ilusão. Né? E se tu consegue chegar muito perto disso, é porque o outro lado tá meio capenga, bicho. Então tu tem que começar a olhar pro outro lado. Talvez o lado pessoal, talvez o lado da saúde, talvez, sabe? Sim. Então, assim, o equilíbrio, que é uma palavra tão simples de se pronunciar, é tão difícil de executar, cara, sabe? Então, assim, e a experiência vem disso também. É importante para isso também. Então, assim, um cara mais novo, fotografa pra caramba, o cara é um gênio, é um talento, o cara é incrível. Tá. E no entorno, como é que tá o negócio? E os demais? Como é que tá o negócio no entorno, sabe? Então, assim, na hora que tu atinge um patamar, assim, que tu entende o que é o equilíbrio e tu entende o que é a prioridade naquele momento, porque a prioridade é num momento, é numa fase. Hoje a minha prioridade é X. Daqui 6 meses a prioridade vai estar para outro lugar, vai estar em outro lugar. Né? E você conseguir decidir, entender e decidir para qual setor tu vai dar mais atenção e dar essa prioridade, é aí que é sabedoria, né? Aí tu tem que dar o tiro certo. Eu vejo que talvez essa mudança para ti, para o evento social, te condicionou também a entrar num time do mercado na qual a gente tinha alguns nomes de referência, e só que aí que tá, qual que é o segredo, entendeu, de a gente viver num mercado cíclico? Vem gente, vai gente, vem gente e vai gente, né? E se manter com tanta maestria, se manter vendo que você veio do filme, do croma, lá. E aí você tem, às vezes, não sei se tu já passasse por isso, mas tu entrega um material para uma cliente, que a cliente vai colocar um filtro no Instagram e, cara, mano, olha o que a gente está vivendo, né? Como que é manter essa regularidade e se manter assim, e entender, eu acho que, poxa, não, agora, hoje o casamento é minha prioridade e eu tenho esse compromisso, né? Como é que é isso? Como é que é se manter tão... E o mais engraçado, desculpa, né? É ser sólido, né? Ser resistente. Consistência, né? Que tá todo mundo atrás dessa tal da consistência, né? De ser consistente, né? Não só numa carreira, mas também consistente num único trabalho. Tu tem que ter consistência num único trabalho também. Tu não pode ser um cara exímio no making off da noiva e fazer uma cerimônia mais ou menos assim, sem graça, né? E uma festa também sem muita... Mas o making off é maravilhoso. Às vezes, o ensaio do noivo e da noiva é espetacular. Só que o resto não, parece que são 2 fotógrafos diferentes fazendo. O ensaio do casal é magnífico. Mas o restante não tem aquela
não tem todo aquele impacto, aquele vigor, sabe, a fotografia. E eu acho que a consistência tá justamente em você ter um trabalho desde o making off até a festa num nível muito bom, né? Tu ter destaque num ponto onde tu tem mais facilidade, tu tem mais jeito para aquilo, mas o restante também está num nível muito alto, sabe? Então, imagens que contam uma história, um momento daquele capítulo do evento muito bem clicado, cara, vale muito para as pessoas que estão ali, né? Sim. Então, às vezes a foto não é linda, maravilhosa em termos de composição, de luz, se bem que, porra, eu sou chato demais com isso, né, cara? Eu sou chato. Composição e luz pra mim é uma coisa que, cara, se não tiver do jeito, eu fico muito agoniado, né? Não que eu negue o clique. Eu vou clicar, porque eu sinto que aquele momento é importante, mas vai faltar alguma coisa. Faltou a luz. A luz tinha que estar ali e não tá. Faltou um detalhe, né? Vou falar aqui. Composição do Lauro Maeda é uma coisa incrível. Bicho incrível. Tem várias fotos ali que são referências de composição na minha vida. Composição é o nosso Rembrandt da Manezinho aqui. Obrigado por essa relação que tu fez agora. Porque, assim, me sinto honrado, cara. Porque assim, cara, quando a gente entende que fotografia, você precisa escrever com a luz, e como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu tenho a minha fé consolidada, e a primeira coisa que ele falou é que haja luz. Mano, existe um mistério muito grande nisso que a gente precisa estudar, até mesmo antes de equipamento, etc. Então, isso daí seria o algo a mais? Pode ser. O que seria o algo a mais? Pode ser. A luz para mim é a poesia da foto. A poesia da foto está muito relacionada com a luz, né? Você consegue modificar o clima desse momento que foi clicado através da luz, com certeza. Então, assim, fotografar só com a luz existente é legal, porque daí tu vai dar ênfase para os momentos, para um momento decisivo. Então, tu deu uma desfocadinha na luz, deixou a luz para, de repente, segundo plano, mas tu tá muito focado no momento decisivo. Beleza, porque o momento decisivo vai se sobrepor, de repente, àquela falta daquela luzinha, entendeu? O que não dá é para negligenciar tudo. Fazer, não tem um momento decisivo, não tem luz, não tem composição. Aí não dá. Aí a foto é reject, velho. Reject. Aí é lixo. É o xizinho do light. Exatamente. Entendeu? Vai embora. Lixo, né? Então, assim, se a foto tiver uma ótima composição, uma luz boa e o momento também for legal, porra, é uma foto bacana. Merece passar pela curadoria e entrar num álbum, por exemplo. Entrar no álbum. Vai ser aquela foto premiada que vai compor o álbum. Se tem uma foto que tem uma luz sensacional, cara, como é que o cara chegou naquela luz, né? Tem uma composição ok e um momento também ok. Cara, essa foto vale. Agora, se tu tem uma puta de uma luz, uma composição, cara, cravada, linda, equilibrada, tal, e o momento for um momento decisivo, aí tu tem uma foto que tu vai fazer uma ou duas no ano. É bem isso daí. Sabe? Vai fazer uma ou duas e olhe lá. Se tu fizer num ano. Porque a gente depende de muitos fatores para fazer uma composição, e aquilo que tu fala, estar preparado, estar bem posicionado, estar com a mão calibrada, com o coração batendo forte para ter esse momento, cara. E ainda tu depende de fatores que não dependem só de você. Claro. Depende aí do movimento do casal, ou enfim, de tudo. E quantos momentos incríveis, agora é uma pergunta que eu vou fazer para ti. Quantos momentos incríveis que tu viu no visor da tua câmera, que tu clicou e na hora que o dedo pressionou o botão entrou alguém na frente? Quantas?
Quantas? É a famosa, eu sempre falo, né? Poxa, o nosso concorrente não é eu e você, não é aqui os nossos amigos, colegas, enfim, mas é a bendita tia do corredor. Exatamente. Porque ela vai te atrapalhar. A cena da noiva chorando, olhando pro pai, se despedindo. Pô, tu tem toda uma poesia aí por detrás. E a tia do corredor emocionada, ela coloca aquele braço, o corpo e tira a foto e publica no grupo da família. E vai publicar antes de ti, muito Exato. antes de ti. Muito antes de ti. Entendeu? E daí, cara, tu que é o fotógrafo do evento vai ficar chupando o dedo. Vai. Aí as pessoas vão falar assim, tá, mas, pô, essa foto tá linda, né? E cadê o fotógrafo desse casamento, cara? O cara não tava. É complicado. Esses pontos realmente são super reais, super frequentes, né? E a gente tem que se conformar. Eu acho, tá? Sim, é a minha sim. opinião. A gente tem que se Eu acho que conformar a gente tem que aceitar Isso. que ninguém é um super-herói, Exato. um super atento, um super tudo. Tu tem sim uma boa equipe, tu tem sim bons equipamentos, tu tem sim uma série de coisas, mas a vida ela é pequenos momentos que lógico. compõem aquilo que somos, né? E quando a gente percebe que passou esse momento, cara, puxa... E tem um detalhe. Se tu te afetar por aquele momento que a tia se colocou o celular na frente da tua câmera e tu lamentar por não ter feito aquela foto incrível que tu acha que ia fazer, Desanda tudo. primeiro que desanda tudo, segundo é o seguinte, tá, e o resto do casamento? Então quer dizer que o teu trabalho não tem consistência? Dependeu única e exclusivamente daquela foto? Ele se resiste a um momento, a uma foto. Exato. Olha quantos momentos a gente tem pra frente. Exatamente. Né? E se tu te afeta a tua cabeça, Sim. o teu emocional, tu perdeu a foto. Sim, É uma perda. Sim. Tu perdeu a foto, perdeu o momento. Se aquilo te afetar mais do que deve, porque vai te afetar. Vai. Não é uma coisa assim que eu estou dizendo, afeta. tu tá fazendo, pô, tu fez o enquadramento, tu tá esperando o momento aconteceu e nessa hora ela colocou o celular na frente, tapou todo mundo. Dizer que isso não afeta, Não, aí afeta. você não tem sentimento Exato, e você tá numa profissão errada. exato, Porque exatamente. você precisa ter um calor da emoção pra... Isso. Agora, se tu for Isso. muito sangue frio, irmão, você tá... Né? E aí, assim, se isso for demais, se essa afetação aí for demais, vai prejudicar. E vai prejudicar, talvez, 3 segundos depois. Porque na hora que tu achou que era a foto, a tiazinha colocou e tu fez a foto com o celular da tiazinha bem na frente. Se tu olhou para a câmera e no momento que tu pegou a câmera para olhar, a tia tá tirou o celular e a coisa tá acontecendo lá, tu perdeu, velho. De novo. De novo. É bem isso daí, Tu entende o que é isso? bem isso daí. Cara, isso é incrível na fotografia. A fotografia é algo, cara, que não é tão rasa, entende? A fotografia é muito mais do que aquilo que tu tá olhando, cara. Eu acho que é ter um equilíbrio, né, emocional. Claro. É ter um equilíbrio emocional e assim, ó, a espera do momento, Exato. né? E tu tem que estar tão conectado com aquilo. E tu tem que fazer parte daquilo também, emocionalmente, Exato. para pegar Porque esse registro. Se tu não comprar essa ideia do momento, da emoção que é vivido naquele instante, porque pra gente é mais um evento, é mais um compromisso daquela agenda que a gente tem semanal, todo final de semana e etc. Mas para aquele momento, aquela família, aquelas pessoas, né, Exato. é único. Então, e nesse processo todo que a gente está conversando aqui, até que, pô, Maeda, né, muito obrigado pelo teu tempo aqui, cara. Pô, a gente está seguindo aí já para o final, mas e eu quero aproveitar cada segundo, cada minuto aqui com a nossa referência, né? Como que tu consegue ter essa visão em relação ao futuro da fotografia, entendendo que a gente tem inteligências que estão a favor, né, estão ajudando, mas também, talvez, né, usando de forma aí diferente, pode atrapalhar. Como que tu vê o futuro da fotografia, o presente agora, mas para essas próximas gerações e décadas que estão por vir, com todo esse movimento que está acontecendo
no mundo inteiro aí. Cara, veja bem, a inteligência artificial é uma realidade que não vai voltar. É uma realidade e isso vai seguir em frente. Não tem como voltar atrás. E eu acho isso muito legal em alguns aspectos. Muito, 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 muito legal. Né? Vai facilitar a vida do fotógrafo em vários aspectos. Vários. Tu usa a inteligência também já, né? Eu também uso. E tem situações que ele te poupa um tempo. E assim, eu sempre ouvi das pessoas mais velhas quando eu era mais moleque, assim, pequeno e tal, e durante a adolescência e na fase adulta mais jovem, e hoje eu sempre ouço: tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro e a inteligência artificial está poupando o teu tempo, significa que ela está te dando oportunidade para pegar esse tempo que ele está te poupando para tu investir em outras coisas, em outras coisas que talvez não, que devem trazer mais dinheiro, mais faturamento ou até mais tranquilidade para a tua vida. Eu costumo dizer que é o nosso estagiário virtual, né? Porque ele está ali para fazer um papel de quem, às vezes, porque eu comecei assim. Sim. E eu me identifico muito com a inteligência artificial, porque eu comecei na curadoria, eu comecei nas edições lá pro Anderson, mas o que eu percebo hoje é que essa inteligência, ela me dá, pelo menos a cada edição que eu faço, 1 hora, 2 horas a mais com a minha filha. Ah, claro. Porque eu estou nesse processo que tu curtiu lá atrás, né? Você já está numa etapa aí que provavelmente já deve estar com uma 12 aí, né? Deve estar com alguma coisa, porque, irmão, todo mundo fala isso, se prepara aí, porque o pior não é aquela despedida, né? Eu falei pro meu cunhado esses dias, que ele também tem uma menina, né, minha sobrinha de 14 anos, disse: cara, o pior não é saber que um dia vai namorar. O pior é esse cara sentar no teu sofá, ligar a tua televisão, tomar o teu vinho, tua cerveja e botar no NFL lá pra assistir um futebol americano que tu não tá acostumado, cara. Isso aí. Tu vai perder teu trono, irmão. Acabou, entendeu? E eu sei que eu tô nesse caminho. Eu tenho um caminho longo ainda pela frente. Mas, são só mas 2 anos. Aqui, a minha esposa está grávida. Mais um. Mais um que vai menina também. Legal. É mais um. Bem-vindo ao clube. Eu vou explicar. Eu me identifiquei. Cara. Que bom que tu te identificou. Porque daí tu já vai te preparando. É menos dolorido. O meu sogro é gaúcho e eu sou paranense, né? Sou de Londrina. Sim. E ele literalmente perdeu a churrasqueira. Já era. Isso é fim, cara. Isso eu daí virei churrasqueiro da família. O oficial. Então, aí. Oficial. Eu que tomo conta do churrasco. Mas olha, eu vou te falar sinceramente, se o teu genro assumir a churrasqueira, eu acho que, cara, eu acho que é o genro que todo mundo quer, velho. Esse daí saiu ganhando, cara. Ele só saiu ganhando. Agora ele só fica sentado e eu sirvo ele. Então, viu só, cara? É um churrasco. Tu é uma exceção. Tu é um fora da curva. Quer uma cervejinha, ele só fica ali. Viu só? Esse teu sogro é um cara de sorte, velho. É um cara de sorte. Um abraço pro seu Vilmar aí. Fazendo a média com o sogro. Aproveitando aí o Ibope. Mas, Maeda, cara, pra gente de fato concluir, o que tu pode... Da fotografia no futuro, né? O que tu pode até aconselhar pra quem tá... Porque é uma geração que a gente tem aqui o nosso Robin, né? Nosso menino prodígio. Cara, o bicho, ele é ligeiro demais. Ele tá aqui porque, assim, ele é um cara... Né, Jeremias? Ele é um cara que, assim, ele é muito antenado, coisa que eu não consigo mais ter. Super ligado nas coisas. Eu não tenho, cara, eu não chego nem perto da Starlink. E esse rapaz, ele puxa um Wi-Fi, um satélite de algum lugar, ele dá um jeito, cara. Entendeu? É desenrolar, né? Desenrolar, um menino Jeremias. prodígio. O que eu vejo é o seguinte, cara, que mais do que nunca, na medida que tu vai ficando mais experiente, né? O contato com a galera mais jovem, as gerações mais jovens é super importante, cara. Como é que eu posso dizer? Esse convívio, né? Esse workshop diário que a gente tem com eles, né? É importante. E o contrário também é legal, né? Eles também aprendem com a gente. O importante é a gente se manter, né, ativo,
motivado, disciplinado, né? E sempre colocar um objetivo que é um pouquinho à frente de onde tu tá. Esse é o grande lance. É que assim também, né, Maeda? Eu creio que o lado legal disso é aquela troca. Eu e o Thiago, a gente fez um podcast número 2, né? E é o legal da maturidade que vocês, como pessoas experientes no mercado, já passaram por muita coisa, já viveram muita coisa, tem para passar. E nós, pela atualização que a gente tem, Claro. até pelo meio, assim, pelas amizades, pelo convívio, por ser mais ligado atualmente, a gente tem para passar também. Então é uma troca que acaba sendo bem legal na última ponta, né? Sem dúvida. E a gente falou sobre equipe, né? Então, equipe é isso. Equipe é eu dizer para ti, Thiago, o corredor é teu. Né? Jeremias, o altar é teu. E assim por diante. Então, eu sei que vocês sabem fotografar. Eu sei que vocês vão resolver essa demanda para mim. Que é uma demanda, digamos assim, protocolar. Sim, né? sim. Então, se eu sei que tem alguém cuidando do corredor, alguém cuidando do altar, para que eu vou estar no corredor e para que eu vou estar no altar? E aí o trabalho fica mais consistente. Ajuda a ficar mais consistente. Porque você tem um mesmo momento de 3 pontos de vista diferentes. Né? E muito provável que eu tenha a pior foto de vários momentos. Porque eu vou estar arriscando mais. Sim. Eu não vou estar no local, digamos assim, padrão. Né? Então, é muito provável que eu tenha, em vários momentos, fotos piores do que as de vocês. Mas, no momento que eu acerto... Aí, irmão, sai da frente. Aí, é isso, sabe? É a capa do álbum. É por isso que a fotografia é tão legal. É tão incrível em termos de profissão, porque assim, não existe nada igual ao que aconteceu ontem, ao que vai acontecer hoje, que vai acontecer amanhã. Sim. Nada é igual. As pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, os noivos são diferentes, as famílias são diferentes, os convidados são diferentes, o ambiente é diferente, a luz é diferente, tudo é diferente. Como é que as pessoas têm a capacidade de me perguntar como é que tu consegue fazer sempre a mesma coisa nos sábados? Pô, tu faz sempre a mesma coisa nos sábados. Eu falei, gente, vocês já foram no casamento? Sim, mas é tudo igual. Tem a cerimônia, o padre fala aquelas coisas, daí tem a entrada da noiva, saída da noiva, às vezes jogam pétalas, às vezes jogam arroz, é isso que muda. Exatamente, cara. Nem o bater o ponto de cada dia é a mesma coisa, não pô. É. Entendeu? Sempre tem alguma coisa diferente para acontecer. E aí é que está o grande lance da fotografia, que a gente tem que estar atento, né? O que cada clique tu tá querendo dizer? O que tu quer dizer com cada clique que tu tá fazendo, cara? Se tu não tiver essa consciência, tu vai fazer 20 mil fotos e tu vai entregar 2.000 pro teu cliente e aí? Sem sentido. Raso. Uma coisa meio, sabe, uma coisa não se conecta com a outra. Porque não teve uma intenção. Foi só por fazer. Aí não. Aí... Uma vez eu fotografei com o Raul Vargas, um grande amigo de longa data. Sim, Raul, claro. E uma vez ele me falou, mano, eu já vi o Japa fotografar. O bicho é um sniper. Ele dá um clique. Eu disse, não. Eu não conhecia ainda. Assim, de poder trabalhar. Eu disse, não. Pô, peraí, pô. Gente... Não. Tu não estás entendendo. O bicho, ele vai e fotografa um clique. E deu. Eu disse, mano, tá. Um dia, quem sabe, eu vou ter essa oportunidade. E, mano, é verdade. Porque eu vi, ele tem uma paciência para lidar com as pessoas. Posicionar. Luz, pá. Vamos lá, agora aqui. Vamos lá, agora ali. Então, essa maestria realmente me fascinou, me chamou a atenção. E tu estás falando isso, exatamente isso. Qual que é a responsabilidade de um clique? Qual que é a necessidade de um clique? Sabendo que a gente tem uma câmera que tem vida útil, sabendo que a gente tem, enfim. E aí é aquela coisa, né? É pensar, parar, analisar, montar, fazer todo o set que é necessário e aí depois clicar.
Claro que a gente trabalha numa frequência muito rápida que tu tem que pensar o tempo todo. Claro. E tem alguém chamando os noivos. Entendeu? Ó, vamos abrir a pista. Ó, o buffet tá pronto. Ó, sabe? Interferindo no teu claro, momento. Né? E não só no meu. Isso tá influenciando os noivos. Sim. Porque os noivos vão estar, não digo estressados, mas eles vão estar angustiados, ansiosos por entrar na festa, por exemplo. Né? Chegou a hora, tem que entrar. E aí, tu tem que fazer tudo em 2 minutos. Se tu não tem a intenção, tu vai fazer 20 situações e nenhuma delas vai ser legal. Exatamente. Cara, assim, ó, foi uma baita de uma aula, uma mentoria exclusiva que a gente vai compartilhar, né, com muita gente. Thiago, eu acho que esse episódio merece segunda parte, tá? Não, cara, eu tenho mais um monte de perguntas perguntas aqui que eu não consegui finalizar. Segundo episódio tem que ter. Que eu tô sentindo que eu disse, não, vamos dar um time. O papo é longo, né? O papo é longo. E ele já tinha me falado, disse, cara, vamos se controlar, vamos focar, é difícil, porque se deixar a gente vai longe. É difícil, porque é algo que é tão natural pra gente, né? E tão prazeroso. Sim, né? Sim. Tem noivas que me falam assim, verbalizam, Maída, quando tu fala de fotografia, eu vejo um cara apaixonado por fotografia. Não, é nítido. É nítido. Mas é assim. A fotografia na minha vida é isso, sabe? É uma paixão que eu descobri muito cedo, graças a Deus. Sim. Aliás, graças ao meu pai, né? Que tinha esse comércio, né, na época. E é assim, para mim é muito natural isso, né? E as pessoas percebem. E quando as pessoas percebem, é muito legal, porque aí é meio caminho andado. Eu tenho a audácia de falar que isso é o sucesso. Porque tu consegue estabelecer uma marca, tu consegue estabelecer uma grife, tu consegue estabelecer um produto de desejo. Porque eu sei de certa que forma, sim, muita exato. gente é um fragmento do sucesso, né? Sim, que é onde a gente deseja ser reconhecido pelas imagens, como tu falou, poxa, bateu o olho, não, isso aqui eu já sei que é do Maída, eu já sei que é do fulano, né? Exato. Cara, vamos cortar por aqui, pelo amor de Deus, mas tu vai vir outras vezes, para ter a parte 2, a parte 3. Cara, né? vai ser um prazer enorme, porque dividir esse tempo e esse papo sobre fotografia com vocês, para mim, hoje foi uma experiência maravilhosa. Que bom, cara. Eu acho que da próxima vai ser melhor ainda. Vai ser ainda melhor, com certeza. Gente, esse foi o nosso programa de hoje, onde o podcast da Fotografia Exponencial tem o objetivo de trazer pessoas relevantes, de alto gabarito, com uma mochila enorme de bagagem, de experiência e de muita informação. Espero que você tenha curtido, gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, assinar, né, o sininho lá, fazer os seus comentários que a gente vai te responder aqui. E, obviamente, eu te vejo na próxima.